Bem-vindos a mais uma mensagem do caminho. Hoje gostaria de falar acerca de uma passagem chamada de Jesus para a obediência e para a fé. E a passagem encontra-se em Lucas 5, quando Jesus chama os seus discípulos para depois da pesca milagrosa. E diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lado, mas os pescadores estavam desembarcando, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: afasta ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. E fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, o seguiram. Esta passagem nos conta como Jesus nos encontra no nosso dia-a-dia. Jesus é um Deus e é alguém que nos vai encontrar no nosso dia-a-dia. Não necessitamos de um lugar especial, de um lugar santo, mas Ele vem ao nosso encontro no nosso dia-a-dia, precisamente onde nós estamos. Não em só ocasiões especiais, mas todos os dias, enquanto pescamos, estudamos, trabalhamos, vivemos em família. Deus é este Deus Emmanuel, Deus conosco, não no dia especial, mas todos os dias do ano. E se calhar este é o grande primeiro desafio que eu e tu temos, viver cada dia com a presença de Deus em nossa vida, sabendo que Ele nos encontra. E a partir daqui, desta história, começa a chamada para Pedro para obedecer. Primeiro para levar o barco um pouco mais para a frente, para Jesus poder falar àquela multidão, mas depois ir muito mais longe. Verdadeiramente a obediência é a essência da fé cristã. E devemos considerar o que Deus nos pede a nós, seja coisas pequenas ou coisas grandes, e estarmos dispostos a responder àquilo que Deus nos diz. E até mesmo fazermos o improvável, quando Jesus pede a Pedro: sai e vai para o mar alto e lança as redes. Deus não nos chama tantas vezes para consultar estatísticas ou probabilidades, mas Ele nos chama a obediência. E Pedro claramente percebe isso quando ele diz: tivemos toda a noite e não pescamos nada, mas sobre as tuas palavras lançaremos a rede. Mesmo sendo improvável, Pedro obedece. E esta, se calhar, é a chave para nós termos uma vida de sucesso com Deus. É aprendermos o caminho da obediência nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Muitos de nós definimos o que vamos realizar por aquilo que vemos os outros a fazer, por a maioria, mas se calhar a maioria nunca vai para o mar alto. Na verdade, a grande chamada é fazermos o que temos que fazer, ou seja, obedecer e deixar com Deus os resultados. E quando o Pedro se lança para o mar alto, ele percebe que tem que se esforçar para obedecer, que tem que ir mais longe. E a fé nos leva para lugares que nós nunca cruzamos antes. É interessante pensarmos que a Pedro Jesus nunca disse quantos peixes iria apanhar, nem lhes disse o que iria acontecer. E muitas vezes Deus é assim, pede-nos obediência, sem nos dizer como é que tudo se vai realizar. Pensemos, por exemplo, nos israelitas à volta da cidade de Jericó, quando eles rodearam a cidade, mas não sabiam como aquelas muralhas iam cair. Pensemos em Jonas quando vai a Nínive, que não sabia o que Deus iria fazer naquela grande cidade. Pensemos em Paulo quando houve aquele varão macedónio que diz: passa a Macedónia e ajuda-nos. E verdadeiramente não sabia que Lídia se haveria de converter, o carcereiro, e uma igreja começaria ali, a igreja dos Filipenses. Na verdade, quase nunca Deus nos diz o que vai acontecer, mas só nos diz o que devemos fazer, o que Ele espera de nós. O que é que Deus espera de ti este ano? O que é que Deus espera que tu faças com a tua vida? Quais os atos de obediência que tu tens que ter? Se calhar passa por ver as coisas grandes que Deus quer realizar. Por exemplo, nós estamos a orar pela Operação André.
Orar por 3 amigos, 3 famílias que nós gostaríamos de vir a conhecer a Deus. Quando começamos a orar, nós sempre pensamos, bem, mas se calhar estas pessoas não se vão converter. Eu penso que a tua chamada, a minha chamada, é para respondermos em obediência a Deus e orarmos para que Deus realize, deixarmos com Deus os resultados depois da nossa obediência. E quando vemos Deus a agir, o que Pedro faz é que ele mantém um espírito humilde e santo. Pedro, quando vê tudo aquilo, ele diz, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconhece quem ele é, um pecador necessitado de Deus, mas Pedro também reconhece quem Jesus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E no meio de conquistas que tu e eu possamos ter na vida, é importante mantermos o espírito humilde que Pedro manteve. Saber se manter dependente de Deus e reconhecendo que os resultados são de Deus e são para Deus. A história não termina aqui, porque mais do que aquela quantidade enorme de peixe que eles recolheram, obrigando até que os seus sócios chegassem até eles para recolher aquela quantidade de peixe, muito mais do que significativo acontece logo a seguir. Porque Pedro percebe uma coisa, que o que mais importante não são recursos, não é riqueza. O mais importante verdadeiramente não é meramente prosperidade, sinais ou maravilhas ou construções e edifícios. O mais importante é a chamada que Pedro e que tu tens. Quando Jesus diz a Pedro, não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Ser pescadores de homens é se calhar a maior chamada para todos nós. Percebemos que vidas transformadas são o maior milagre de Deus. Daí as suas últimas palavras aqui na terra de Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. E quando Pedro ouve aquela chamada, ele percebe uma coisa. Que o mais importante na sua vida não era aquela pesca milagrosa. O mais importante não foi aquele milagre que aconteceu. O mais importante era Jesus. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Seguir Jesus é o maior projeto de vida que eu e tu podemos embarcar. Mas para isso precisamos de pagar um preço. Precisamos de fazer escolhas na vida, como Luciano Pavarotti na sua juventude. Havia sido aluno de um professor de tenor muito conhecido então. E na universidade ele se questionou e questionou o seu pai dizendo, pai, devo-me tornar um professor ou um cantor? E o seu pai lhe disse, se tu tentares te sentar em 2 cadeiras, tu vais cair no meio das mesmas. Tens que escolher uma cadeira. E eu e tu tantas vezes na vida teremos que escolher o que queremos fazer com a nossa vida. Seguir Jesus ou se abandoná-lo. Eu tenho coragem de olhar para esta chamada de Jesus, para seres obediente e em fé fazeres o que Ele diz que tu podes fazer. Que assim seja.